sucinta e muito substanciosa, comentada aqui no Salmo de número 126. Eu estava falando ao final do bloco anterior que esses israelitas foram trazidos de volta para a sua terra natal, estavam agora tendo o desafio de reconstruir os muros, reconstruir, enfim, a cidade, reconstruir o templo, não é? Que era o objeto central ali onde eles podiam cultuar a Deus, não é? O objeto central do culto a Deus naquela cidade de Jerusalém, o templo de Salomão, que fora construído por Salomão. E eles estavam aqui no Salmo 126, no verso 5 e 6, dizendo: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O desafio era reconstruir a cidade, não obstante todo este trabalho que teriam que realizar. Agora, concomitante a isto, evidente, tinham que semear para a sua provisão alimentícia, não é? Para a sua manutenção alimentar. Então, era uma situação desafiadora duas vezes desafiadora. E aí o autor do Salmo diz: os que semeiam em lágrimas. Não vai ser fácil para nós termos que combinar, né, adequar esta situação que nós estamos vivenciando, mas com certeza nós vamos cegar com alegria. Esta certeza, esta convicção que estava na vida deles era a ação de Deus, era o mover de Deus, era um trabalhar de Deus, gerando esta segurança, gerando esta confiança. Eu quero dizer que toda pessoa que tem Deus na sua vida, seja o desafio que for que ela venha enfrentar na sua jornada, na sua caminhada, ela tem convicção de que vai vencer, de que vai conseguir, ajudada por Deus. Deus é aquela pessoa que tem prazer em ver o nosso sucesso, em ver o nosso bem. Deus não é como alguém que deseja a nossa derrota ou a derrota das pessoas. Deus não é alguém que deseja ver a queda de uma pessoa. Deus estabeleceu o homem, nos criou para que vivamos uma vida de sucesso, uma vida de conquistas, uma vida, enfim, abençoada, uma vida vitoriosa. Nas palavras de Cristo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, em abundância. Então era este sentimento, esta certeza e convicção que movia os israelitas. Os que semeiam em lágrimas cegarão certamente, não com lágrimas, mas com alegria. Aquilo que para nós hoje é um desafio, é uma dificuldade, é uma prova, uma provação, amanhã isto vai resultar em alegria, em conquista, em vitória, em sucesso. Nós estávamos presos, mas hoje nós estamos livres. Nós estávamos sem pátria, mas hoje nós temos pátria. Nós não éramos povo, mas hoje somos povo. Deus nos restaurou, Deus nos restaurou. E é por isso que ele disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, grandes. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós. Reconheciam que este benefício de retornar à sua pátria, à sua terra-nação natal, era uma ação de Deus. Era a mão de Deus trabalhando neste sentido. E uma vez que reconheceram esta verdade, uma vez que viram esta verdade, qual seria então a reação deles? Reação de alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ainda que isto, no momento da reconstrução, no momento da semeadura, custasse lágrimas, talvez estas lágrimas fosse um pensamento. Estamos sofrendo hoje, este sofrimento talvez pudesse
ter sido evitado se lá atrás nossos pais, não tivessem desobedecido a Deus, não tivessem se rebelado, não é, diante de Deus. Talvez estas lágrimas, não é, que hoje são resultado de um sofrimento físico, momentâneo, talvez poderiam ter sido evitadas se tivesse havido obediência à vontade de Deus, à orientação de Deus, à palavra santa de Deus. Mas enfim, eles estão convictos de que estão semeando com lágrimas, mas que ali na frente, no momento da colheita, no momento determinado, no momento certo, não é? Eles estariam colhendo com alegria, E o verso de número 6 diz-nos assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O texto, meu amado telespectador, ele é muito claro, não é? Para nos trazer estas informações preciosas concernente ao momento histórico, este período aí na história do povo de Israel, que eles vivenciaram esta realidade. Mas eu quero então, nesse momento, e já partindo para o final da programação, compartilhar com você, exercitando, não é, esta experiência dos israelitas, trazendo para a nossa realidade nos nossos dias, no nosso contexto diário, como pessoas, como aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus, como aqueles que podem vir a fazer parte da Igreja de Jesus, de nosso Senhor, como aqueles que podem estar inseridos ou que estão inseridos aí neste contexto cristão espiritual. Hoje nós somos uma nação, mas a nação dos salvos, não é? A família de Deus. As palavras de Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos a família de Deus, fazemos parte, estamos inseridos no reino de Deus, somos um povo. O apóstolo Tiago, ele diz que ele, Deus, escolheu para si, não é, um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Pedro, apóstolo, também nos fala sobre isso, que ele nos fez reis e sacerdotes, não é? Nos fez povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo adquirido. Então, nós estamos espiritualmente nesta mesma condição. Somos uma nação que Deus escolheu, que Deus se revelou, que Ele tem se revelado. A você que me assiste nessa oportunidade, se você ainda não tem convicção em fazer parte deste povo eleito, desta nação santa, hoje é um momento oportuno que você pode confessar a Jesus como Senhor da sua vida e doravante se propor a segui-lo, a obedecer a sua palavra, a ler a sua palavra, a conhecê-lo mais de perto por meio das Escrituras que nos são trazidas de forma muito acessível, não é? De forma muito acessível. Este povo aqui, na verdade, viveram um momento passado de escravidão, mas estavam agora vivendo um momento presente de reconstrução, de libertação, de liberdade, de vitória, numa vida ou numa conduta de constante, diário, permanente relacionamento com Deus. Aquilo que lá no cativeiro foram privados, que era cultuar a Deus, agora com toda a liberdade estavam aqui tendo a possibilidade de adorar a Deus. Sobretudo, contar com a presença de Deus, com o cuidado de Deus, não é? Para que as promessas do Senhor, o Eterno, se cumprisse de forma fiel, como eu já disse anteriormente, que Deus, Ele vela para que a sua palavra se cumpra, não é? Todos nós, outrora, vivíamos de fato uma vida de servidão, de escravidão, não é? Uma escravidão não lá em Babilônia no sentido literal, mas no sentido espiritual da palavra. Éramos subjugados por forças espirituais que nos cerceavam o direito e a liberdade de viver uma vida de relacionamento com Deus, em função o quê? Das nossas práticas pecaminosas,
não éramos povo, deixamos de existir como pessoas, éramos subjugados. E eu quero ser um pouquinho muito mais claro e específico nas palavras que eu estou aqui me dirigindo a você, meu amado telespectador. Muitas pessoas de entre nós, no passado, eles não eram simplesmente escravos, mas eles eram até cavalos, serviam às entidades, eram cavalos. Mas agora eles tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus, tiveram a oportunidade de viver para Deus, tiveram a oportunidade de se encontrar com Deus e servir a Deus. No passado, os nossos muitos irmãos dentre nós viviam esta condição de servidão, de submissão, de escravidão, eram submetidos a atrocidades horríveis, mas hoje experimentaram a graça de Deus e agora eles estão dizendo, não é, com a sua boca cheia de riso e com os seus lábios cheios de cântico, estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E sobre essa questão de dizer grandes coisas, não é? De trilharmos aqui sobre este tema, sobre este assunto, nós poderíamos aqui passar um dia inteiro falando sobre as grandes manifestações do poder de Deus, da graça, da bondade e do favor de Deus. Poderíamos, mas em função do nosso tempo não temos esta possibilidade. Mas o que sabemos, na verdade, é aquilo que nós experimentamos, é aquilo que nós vivenciamos. E com toda segurança e com toda certeza, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. É por isso que nós não cessamos a nossa jornada, ainda que em algum momento tenhamos lágrimas, mas ali no momento posterior, no momento oportuno, nós vamos de fato colher com alegria, nós vamos cegar com alegria, vamos trazer de fato os nossos molhos. Esta é a vida de todo aquele que caminha num relacionamento real, verdadeiro, sincero na presença de Deus. Que você possa também vivenciar esta experiência e possa também dizer num momento na sua vida: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Assim chegamos ao final de mais um programa. Eu quero nesse instante orar com você, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, no nome santo de Jesus, te dou graças pela Tua palavra ministrada nesta oportunidade. Te dou graças pelos nossos muitos telespectadores semanalmente sintonizados nesta programação, para, através dela, serem abençoados por meio da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Eu abençoo, Senhor, a cidade de Ponta Grossa. Eu abençoo, Senhor, as autoridades desta cidade. Eu abençoo, Senhor, esta emissora, os funcionários. Eu abençoo, Senhor, a nossa amada cidade de Ponta Grossa. É a minha oração no nome de Jesus. Se o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero mais uma vez declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.